Olá, crocheteiras e crocheteiros! Nesta aulinha você vai aprender como fazer este gorro de crochê canelado. Eu já estou usando o meu. Ele fica super estiloso, você vai ver que ele é bem rápido de ser feito. E a gente utilizou para fazer esse gorro o fio Alice. Por que a gente chama esse gorro de canelado? Porque ele tem aquele efeito dos gorros que geralmente são feitos em tricô. Só que aqui a gente fez em crochê com ponto baixo em relevo, e para que o ponto baixo ele ficasse bem fofinho e não ficasse duro, a gente utilizou o fio Alice. Ele é bem fofinho, a composição dele, 50% acrílico e 50% poliéster, ele fica bem fofinho na hora que você veste o gorro. A cor que a gente utilizou é a cor 0720, o novelo ele vem com 100 gramas, 200 metros. E para a gente crochetar com o fio Alice, a gente utilizou a agulha de crochê 4,5, 4,5 milímetros. E também a gente utilizou aqui o aparelhinho de fazer pompom, que é esse azulzinho aqui, ó. Se chama aparelho de fazer pompom mesmo. Você encontra em qualquer loja de fios, aviamentos, armarinhos online. Mas se você não tiver o aparelhinho, não tem problema. A gente ensina também no site, no canal, como fazer o pompom em casa, manualmente, sem o aparelhinho, tá? O mini pompom e o pompom de tamanho normal. Então esses foram os materiais que a gente utilizou para fazer o nosso gorro de crochê canelado. Vamos começar? Você vai começar o seu trabalho fazendo a laçada inicial e 39 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar a 39. Depois que você trabalhar as 39 correntes, você vai pular 2 correntes a contar da agulha e na próxima você vai fazer o seu ponto baixo. E você vai trabalhando um ponto baixo para cada corrente da sua base. Vai ficando assim. Depois que você finalizar essa carreira de pontos baixos, você vai subir 2 correntes. Sempre suba 2 correntes para cada início de carreira até o final do trabalho. Só que agora, ao invés de a gente trabalhar o ponto baixo normal, você vê que aqui a gente tem umas correntinhas sobre os pontos. A gente vai pegar só a alça de baixo para fazer o nosso ponto baixo, ó. Eu coloco a agulha no meio da correntinha, pego a alça de baixo só, para ter como base para fazer o meu ponto baixo. Para todas as carreiras eu vou trabalhar dessa forma, sempre pegando só a alça de baixo da correntinha da base, ó, para fazer o meu ponto, até o final do meu trabalho. Então, eu chego até o final, subo 2 correntes, viro, recomeço a carreira. Chego até o final, subo 2 correntes, viro, começo a carreira. Você vai trabalhar o ponto baixo assim em relevo por 41 centímetros de altura, que depois vai virar a largura do nosso gorro. Ó, ele vai formando esse relevo. Ó. Depois que você trabalhar os 41 centímetros aqui no seu trabalho, ele vai ficar assim. Veja que a circunferência da cabeça, no caso de um adulto, ela sempre está aproximadamente 55, 56 centímetros, a largura total da cabeça. Só que aqui a gente fez com 41 centímetros, porque o ponto em relevo, o ponto baixo em relevo, ele cede, ó, ele abre bastante. Então, não dá pra gente fazer com 56, que ele vai ficar grande. Tem que fazer um pouquinho menor, considerando que ele vai ceder depois. Então, aqui ele fica com uns 41 centímetros. Ó, medindo aqui, ó, aqui já cedeu um pouquinho, mas sem puxar aqui, ó, ele fica com 41 centímetros. E aqui a largura dele, ó, vamos colocar aqui certinho, dá 25,5 aproximadamente, 25 centímetros e meio.
Você vai agora cortar um bom pedaço de fio que vem do novelo, ó, arremata essa parte aqui, corta um bom pedaço de fio e coloca na agulha de tapeçaria. Por quê? A gente vai virar agora o nosso trabalho dessa forma, ele não tem direito e avesso específico, ele fica igual dos dois lados. E agora a gente tem que franzir essa parte de cima para fechar o nosso gorro. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai passando, tem uma carreira com relevo e uma sem, ó, ela fica ali um buraquinho, né? Uma fica com relevo e outra fica o relevo lá para o outro lado. Então, a gente vai passando fio, ó, nessa carreira com relevo e na outra, nessa com relevo e na outra, nessa com relevo e na outra sem relevo, ó. E vai puxando o fio ali por dentro. Até no final, para depois a gente franzir. Ó. Então, vai passando dessa forma. Bem simples de fazer. Ó. Essa parte aqui da altura, que é 25 centímetros, ela também é um comprimento maior, só que depois a gente vai dobrar. Então, ela vai ficar bem certinha. Ó, você vai passando aqui pelos pontos. Pegando todas as laterais de carreira. Até passar o fio em toda essa parte de cima. Depois a gente franzir. Até lá no final. Depois que você passou o fio lá para o outro lado, ó, por toda essa parte de cima aqui, você vai dobrar o seu trabalho desse jeito. Você vai passar o fio lá para o outro lado, para pegar as duas pontas. E agora você vai franzir o trabalho, ó, desse jeito. Mas tem que franzir puxando aqui, deixando o mínimo de abertura aqui na parte de cima. O mínimo de abertura que você puder aqui na parte de cima, ó. Tem que puxar bem, cuidando para não arrebentar o fio. Ó, vai arrumando aqui as pontas para ver se não vai sobrando. Ó, puxa ao máximo aqui a parte de cima. Depois que você puxou bastante, você vai dar um ponto de arremate aqui nessa parte. Então, deixou só um buraquinho ali. Ó, segura bem forte para o fio não escapar. Passa por baixo aqui de uns 2 pontinhos. Vai formar uma laçada. Você puxa a agulha por dentro da laçada, o fio ali. E arremata. Ó, mais uma vez. Mais um pontinho de arremate. Ó. Ele fica esse buraquinho ali em cima, depois a gente vai fazer o acabamento. Depois que você arrematou bem aqui, ó, se quiser dar até mais um pontinho de arremate aqui, pode ficar à vontade. Essa parte de cima não vai aparecer depois. Só para assegurar que seu fio não vai escapar ali, ó. Mais um pontinho. Foram 3 pontinhos de arremate já. Ó. Agora, a gente tem que costurar aqui a lateral. Só que a gente não vai costurar aqui, ó, até embaixo, porque a gente tem que dobrar aqui, ó. Depois a gente vai dobrar dessa forma, certo? Então, a gente vai costurar deixando aqui o que a gente quer deixar para barra. Então, vamos supor que eu quero deixar uma barra um pouquinho mais grossinha aqui, ó. Eu vou dobrar, vai dar aproximadamente uns 5 centímetros de barra. Ó, deixar 5 centímetros aqui para barra. Vou costurar até faltar esses 5 centímetros aqui.
Quando eu chegar aqui e faltar os, ó, 5 centímetros, deu... Não, dá mais um pouquinho, dá uns 6 centímetros aqui. Ó. Então, eu vou costurar até faltar 6 centímetros. Vou costurar só essa parte, depois essa aqui eu costuro ao contrário, ó. Pra não ficar a costura aparecendo. Então, agora vamos fazer a costura. Então, agora para a costura, é bem simples de ser feito. Aqui você vai costurar até faltar 5 centímetros ou 6 no máximo para a barra. Então, você vai costurar aqui, ó, até esse pedacinho, ó. Depois vai deixar esse aqui pra gente virar. Aqui a gente vai fazer a costura dessa forma. Você vai pegar a alcinha, tem uma correntinha aqui na lateral, você pega a alcinha de cima, com a alcinha de cima da outra parte aqui da outra lateral e passa o fio. Ó. Vem novamente daquele mesmo lado e passa o fio pra cá. Para cada ponto, você vai fazendo esse processo, ó. Venho sempre lá da frente aqui para trás e vou unindo, ó. Venho lá da frente aqui para trás e vou unindo. Venho lá da frente aqui para trás, pegando as duas partes e vou unindo. Vai pegando sempre aquela alça de cima das correntinhas de cada ponto da base de cada parte. Ó. Ele vai ficando esse efeito aqui, depois ele fica bem disfarçado no trabalho, porque fica como se fosse aquela parte baixa do relevo. Ó, sempre de um lado só, sempre vindo lá da frente aqui para trás. Cuidando para que aquelas duas pontas lá continuem juntas. Você pode colocar até um alfinetezinho, um clips, algo para prender aqui, para não pegar uma parte mais que a outra, ó. Tem ficando bem retinho. Ele vai ficando assim a costura. Então, costure agora até faltar 5 centímetros para o final, ou 6. Depois que você costurar aqui o seu trabalho, ele vai ficar dessa forma, ó, a costura. Então, aqui ficaram os 5 centímetros aqui abertos. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos virar aqui para continuar a costura deste lado agora. Então, a gente vai dar um pontinho de arremate nessa costura que a gente já fez, para não ficar buraco. Ó, vamos dar um pontinho qualquer aqui, pegando na base. E arrematando aqui, ó. Passa por dentro da laçada que se forma. Sai aqui. E puxa, dando um pontinho de arremate. Agora, a gente vira a barra. Até ali ó, onde a gente deixou a abertura. A gente vira certinho aqui. E agora, a gente continua aqui por cima. Agora, nós vamos pegar aqui por cima e vamos fazer a costura final. Super simples. Se você quiser o seu gorro mais comprido, você tem que começar já com mais correntinhas lá no início. E se você quiser ele mais largo, aí você tem que trabalhar mais carreiras. Ó, a gente vai fechando aqui. Até chegar lá na pontinha. Ó. Tem que fechar totalmente. Cuidado para não deixar um buraco aqui, para não ficar aquele Vzinho aqui, ó. Então, pode até pegar um pontinho lá do lado e vir aqui pro seguinte, para fechar toda ela ali, ficar bem retinha, ó. Agora, a gente vai levar o fio lá pra parte de baixo pra arrematar. Depois, a gente esconde esse fio solto aqui. Então, a gente puxa bem aqui, ó. E aqui pela parte de baixo, a gente faz o arremate.
passa por baixo de 2 pontinhos ali a agulha e puxa o fio por dentro da laçada. Ó, mais uma vez. Depois você esconde esse fio aqui por dentro da barra antes de cortar. Vamos passar aqui por dentro esses pontinhos que vão ficar virados aqui para dentro da barrinha do nosso gorro. Como a gente já arrematou, ele não vai escapar. Ó, cuida para não franzir antes de cortar. Agora, você pode cortar esse fio aqui da costura. Ó. E esse aqui aqui do início, a gente coloca na agulha de tapeçaria. E faz o acabamento dele. Leva lá pra dentro. E aqui a gente dá um pontinho de arremate, ó. Se o fio ficou curto, você puxa com a agulha de crochê. Depois, para esconder aqui, você vai esconder por alguns pontinhos. Você coloca dentro da agulha. Primeiro você passa a agulha por onde você quer esconder, depois coloca o fio ali e esconde. Puxa um pouquinho para não ficar repuxado e corta o fio. Ó. Essa parte aqui já tá pronta. Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui da parte de cima. Então, agora, para o acabamento do nosso gorro, nós vamos utilizar esse aparelhinho de fazer pompom. Também dá para fazer de outras formas o pompom. A gente ensina no nosso site como fazer pompom tamanhos maiores e o mini pompom. Objetos que você tem em casa, bem simples também de fazer. E esse a gente vai fazer com aparelhinho. Esse aparelhinho você encontra em qualquer loja de fios e aviamentos. Você vai pedir por aparelhinho de fazer pompom, certo? Então, aqui nós temos, ó, duas partes iguais que são lisinhas aqui na parte de trás. Elas são assim lisinhas. E tem duas partes que tem as bolinhas. Para depois deixar o espaço para a gente cortar o pompom. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente pega uma parte que tem a bolinha com uma que é lisa, junta as duas dessa forma, deixa bem retinho aqui na parte de baixo. E nós vamos enrolar o nosso fio aqui. A gente vai dar 100 voltas. Ó, cuidado para não deixar torto, depois vai ficar difícil para encaixar as duas partes. E vamos dando as voltas dessa forma e contando. 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ó, 16. Vamos prender aqui essa parte para não atrapalhar. 17, 18, 19, 20, 21, 22, até chegar a 100. Vai preenchendo toda essa parte do aparelhinho, ó. Não pode aparecer nada aqui. Depois que você der as 100 voltas, você vai cortar o fio e vai deixar à espera e vai enrolar aqui a outra parte também da mesma forma, com 100 voltas. Depois que você enrolou as duas partes com 100 voltas do fio, você vai ver que aqui na parte de baixo do aparelhinho tem duas partes por encaixe e duas lisinhas. Então, ó, a gente tem que encaixar aqui e lá do outro lado também. Se a gente colocar aqui por cima, facilita mais. Ó, tem que ser as 4 partes encaixadas igualmente. Vamos tirar esse fio aqui para não atrapalhar. E vamos encaixar. Ela tem que ficar encaixada certinho ali dessa forma. As duas partes, a de baixo e a de cima. Depois que você encaixou aqui as duas partes, ó, desse jeito, você vai agora cortar. Por isso que tinha aquelas bolinhas no aparelhinho, ó, para deixar esse espaço aqui entre as partes para a gente poder cortar. Então, a gente vai cortar aqui no meio agora.
Ó, já vai formando um lado do pompom. E vamos cortar o outro lado. Ó. Antes da gente tirar o aparelhinho, a gente tem que pegar agora um pedaço de fio, do mesmo fio do trabalho, passar ali por dentro daquele espaço que ficou onde a gente cortou ali. Ó, você vai juntar os dois fios dessa forma. Pode cortar aqueles outros fios para não confundir. E você vai amarrar bem forte para prender o pompom lá no meio para ele não escapar, ó. Então, você amarra bem forte, segura bem firme ali. E faz mais um nozinho. E o terceiro nozinho para prender bem. Agora, a gente já pode tirar o aparelhinho. Ó, então, desencaixa ali as partes. Ó. Pronto. Seu pompom, ele está formado. Só falta agora o quê? Você arrumar essas pontinhas aqui, que ficam maiores, ó. Deixar o seu pompom bem redondinho. Depois que o seu pompom ficar bem redondinho, aí sim a gente vai pegar o nosso gorro. Nós vamos colocar aqui um dos fios do pompom na agulha de tapeçaria para passar lá para dentro do gorro. Ó. Então, você vem aqui no buraquinho, aqui em cima, bem do lado dele, você passa lá para dentro. Pega a agulha lá por dentro e puxa o fio. Deixando lá, espera. Faz a mesma coisa para o outro fio, só que lá do outro lado, ó, o lado contrário, ó, aqui. Do outro lado do buraquinho. Aí, você puxa, ele vai ficar assim. Lá por dentro agora, você vai achar a outra ponta e você vai amarrar. Só que tem que ser bem firme para o pompom não ficar caído, ó. Então, você aperta bem, segura, dá outro nozinho ali para prender e mais um para assegurar que ele não escape. Você coloca o seu fio aqui na agulha de tapeçaria e esconde o fio para depois cortar. Antes de cortar, a gente passa aqui por alguns pontinhos. Ó. Mesma coisa para o outro, para outra ponta. Vamos passar lá para o outro lado, só para esconder um pouquinho. Agora, a gente corta esse fio aqui e vira o gorro pro lado certinho, ó. E o seu gorrinho, ele está finalizado. Ele fica assim, ó, pela parte de fora. Um gorro canelado em crochê. Já terminou o seu gorro de crochê canelado? Então, parabéns! Viu como é fácil e bem rápido de crochetar esse modelinho? Não esquece de mostrar o seu resultado pra gente, ok? E a gente se vê na próxima videoaula.